No compasso das ruas, nas linhas dos tamborins e nas histórias que ecoam das rodas. Está no ar o podcast Cartografias do Samba. Salve, salve ouvintes! Sejam muito bem-vindos! Hoje eu, Andressa Lacerda, sambista, educadora, geógrafa, portelense, tricolor, pesquisadora do samba, vou conversar com Walter Pereira, Kleber Gonçalves, ilustres e experientes participantes do bloco Cacique de Ramos. Para abrir essa roda de memórias, nada melhor do que passar o microfone para eles. Contem um pouquinho pra gente quem são vocês e como o samba pulsa em suas trajetórias. Sou Kleber Gonçalves, geógrafo, professor da rede estadual, sambista desde o quintal dos meus tios, quando nós ouvíamos Fundo de Quintal, entre outros, e Cacique de Ramos desde a primeira paixão, desde o primeiro pisar na quadra. Bom, eu sou Walter Pereira, sou membro orgulhoso daquela agremiação Cacique de Ramos, atualmente parte da diretoria do Cacique, coordeno o Centro de Memória do Cacique de Ramos e tudo isso faz parte da minha identidade como pessoa. Aqui no Cartografias do Samba, a ideia é que a gente pense essas trajetórias e a gente queria saber como é que foi a infância de vocês, que escola vocês estudarem, como é que era ser aluno, e ao mesmo tempo ter participação no carnaval. A gente está falando do Cacique, e também de infância. Eu, desde pequeno, vivencio o Cacique de Ramos. Isso não veio por meio de nenhuma vinculação à educação, Não, acho que naquele momento, pelo menos nas minhas memórias, assim, que eu consigo acessar, eu não acho que a escola, a minha escola pelo menos, ou a escola daquele tempo, fizesse algum tipo de aproximação entre esses universos, Bom, eu estudei sempre em escolas particulares, nunca estudei em escolas públicas, sempre na zona da Leopoldina, Eu sou nascido e criado em Olaria, que é o bairro onde está sediado o Cacique de Ramos. Então estudei em escolas do meu próprio bairro, estudei também em Bom Sucesso. Então essa coisa de valorizar talvez aquele espaço, aquela temática, aquela vivência, como elemento de uma cultura do lugar, eu acho que foi um certo distanciamento já da fase da vida adulta que me proporcionou, não exatamente, talvez, a escola chamando a atenção para isso. Eu dei um pouco mais de sorte. Eu já morei em tanto lugar que eu vou tentar buscar aqui. Eu comecei estudando em Niterói, estudei no Joaquim Távora, em Caraí, e depois eu fui morar em Maricá. Em Maricá eu tive uma professora, ainda na primeira série, a tia Gilbenice, que ela levava um violão pra sala. E a tia Gilbenice era apaixonante, mas sei lá, ela deve ter dado 3, 4 semanas de aula e sumiu, Então eu sentia muita falta, mas naquele período eu comecei a ver educação na escola, arte na escola. E ouvir, com a minha família, obviamente, com meu pai, ouvir no rádio, meus tios. Eu comecei a ter uma proximidade com samba, outros gêneros, etc e tal. Mais velho, educador, eu dei mais uma sorte na vida. Passei esse período todo do fundamental, do médio, sem ter muito acesso à escola pública sempre, Fui para a universidade também, não tive muito acesso, mas quando eu entrei para ser professor do estado, eu conheci um animador cultural, que foi Antônio Feitosa. E esse cara, muito importante na minha formação, por trabalhar hoje com cultura, tanto no Cacique, como já foi no Instituto Enraizados, também ainda de vez em quando eu estou passando por lá. Então foram esses momentos que a cultura atravessou a minha vida dentro da escola. E como foi a entrada de vocês no bloco? Como é que começou essa participação? Bom, eu não sei a primeira vez que eu vi o Cacique, porque já tinha uma ligação familiar. Meu pai, que também se chama Walter, melhor, eu que me chamo Walter, por causa dele. O meu pai foi folião do Cacique desde 64, o Cacique foi fundado em 61. Então, meu pai era um daqueles jovens animados na década de 60 que viu o Cacique grande, vibrante, com muita presença feminina, então se interessou por desfilar no bloco e assim ficou de folião durante mais de uma década. O Cacique não tinha sede, quer dizer, teve uma sede fixa antes da Rua Uranos, perdeu essa sede e foi para a Rua Uranos às vésperas do Carnaval de 75. Meu pai não ia sair mais do Cacique, mas o Cacique acabou se mudando para um quarteirão da casa dele. Ele continuou desfilando no Cacique e
foi chamado para ser parte da comissão de carnaval, que é aquele grupo de pessoas que em cima da hora se organizava para botar literalmente o bloco na rua. A partir daí ele virou diretor e vice-presidente. Então quando eu vim ao mundo ele já era diretor e logo em seguida vice-presidente, no início dos anos 90. Então meu pai tinha uma vinculação, como tem até hoje, né? Só que de uma outra maneira, muito intensa ao cotidiano da quadra. Não na condição de sambista em estrito senso, ele não toca nada, não canta, não dança, mas alguém vinculado à organização comunitária daquele espaço. Então isso me proporcionava estar sempre no Cacique, desde muito pequenininho, digamos assim, na quadra vazia, sem ninguém. Vamos lá de tarde, tem uma coisa para resolver lá, tem que falar com fulano, tem que receber não sei o quê. Então esse Cacique ainda está na minha mente, né? O quarto do Onça, que era um diretor que morava lá, né? Enfim, a sala da bateria, o Cacique com muito espaço. Então, desde pequenininho eu vivenciei isso primeiro como lugar que eu ia por causa do meu pai, né? Não como parte da minha identidade. Eu acho que é bom a gente dizer isso, que as coisas são construções simbólicas, afetivas que a gente faz. Porque você tá dentro daquilo ali que necessariamente aquilo vai ser parte de você. Então custou um tempo até que eu gostasse mais de estar no Cacique, acompanhando as rodas de samba, de domingo, né? E também os desfiles como parte da minha identidade. Formalmente, como é que isso acontece? Bira, presidente, quando soube que eu tinha entrado para a faculdade de História, ele incentivou. Ele me disse que um dia eu ia ser responsável por zelar pelas coisas da história do Cacique, quando eu tinha 18 anos. Mas eu não dei nenhuma importância àquilo, achei que não tinha nada a ver, passaram-se mais de 10 anos, e aí eu voltei a frequentar mais intensamente o Cacique, e para minha total surpresa, num dado momento, ele me formalizou como membro da diretoria. Isso foi em dezembro de 2017. E a partir daí, eu comecei a animar esse ideário do Centro de Memória, tentando entender qual é a minha função aqui dentro, para além de pessoa que gosta do Cacique, né? A minha colaboração como historiador e realizador, assim, de intervenções aqui, é tocar esse Centro de Memória para ser um espaço de referência sobre o Cacique e continuar guardando essas histórias que eu tanto apreciei, que eu aprendi, né? Para que a gente continue também mostrando isso para outras pessoas. E continue fazendo outras histórias também. E o geógrafo? Eu cheguei no Cacique, como eu disse, criança, através do rádio, né? E eu me apaixonei pelo Pupurri, né? Vem menina moça, aquilo me encantava eu criança ainda. Mas eu chego no Cacique efetivamente pisando no território já adulto. E eu tava vindo de uma separação, era uma coisa horrível, eu precisava me animar. E alguns amigos falaram assim, cara, vamos no Cacique. Eu falei, cara, nunca fui, mas eu tenho que ir. E não saí mais. Até quando eu saio, os amigos me ligam e falam assim, volta, que a gente precisa de você aqui. Eu cheguei lá em 2010 para 2011, era a reforma da quadra. Eu me lembro que na primeira vez que eu estive no Cacique, eu já vi Zeca, eu já vi Arlindo, eu vi Emílio Santiago, eu vi todo mundo que fica um tempo sem pisar lá, né? Ficou um tempão sem pisar lá, tava nesse dia. Então foi um dia assim muito mágico para mim, dia 20 de janeiro de 2011. E não consegui sair mais. Ganhei uma família, né? Porque como o Walter, que eu cheguei lá, vi menino, estamos falando de 15 anos atrás, a gente sentava embaixo da tamarineira e as nossas vivências começam a ser traçadas ali, nosso bate-papo, com essa diretoria maravilhosa, com Onça, com o Chopinho, que não pôde estar aqui hoje com a gente, com Bira, né, contando as histórias, e cada um contava a sua história e aumentando a vontade de estar ali, os churrascos, né, os aniversários. Então o Cacique virou para mim uma família. E por fim o Walter, 2021, me liga e fala assim, eu estava afastado um tempo, cara, temos que tocar o projeto aqui, que o nosso falecido amigo Renatinho Partideiro já tinha dito, já tinha dado também comissão. O Bira deu, que é importantíssimo, mas o Renatinho deu de novo, né? E eu tive o prazer imenso de voltar e estar com esse amigo até hoje, construindo um pouquinho da exposição, ajudando no que eu posso, né? Eu não sou historiador, sou geógrafo, então o ponto de vista que eu tento colocar no Cacique é muito mais da educação. Levarmos essas ideias para que isso possa ser perpetuado, né? Para que a gente não perca tudo isso que foi construído até aqui. Mais do que terapêutico, né? E como é que foi organizar a exposição do Centro de Memória? Como é que tem sido para vocês? A gente já teve a oportunidade de conhecer com vocês, né? Com a turma, com os bolsistas também. E como é que tem sido para você entrar em contato com essa história, né, do Cacique? O Kleber mencionou o Renatinho Partideiro, né? Eu acho muito importante fazer uma menção mais detida ao Renatinho. O Renatinho, ele se formou também ali dentro do Cacique nos anos 80 e ele foi ficando, desenvolvendo o talento dele de versador, de improvisador, que é uma arte dentro do samba do Rio de Janeiro, né? E o Renatinho,
então, da nova geração, é aquele que foi construindo mais identidade com essa tradição dos partideiros do Cacique, até o ponto que ele integra um grupo que tem exatamente esse nome, Partideiros do Cacique, que é o grupo responsável por segurar a roda de samba dos domingos ao longo de quase 10 anos. O grupo sai, salvo engano, em 2009, e o Renatinho fica. Então, o Renatinho, dessa data até o precoce falecimento dele em 2013, foi o líder da roda de samba. Então, ele foi uma figura muito importante pra gente que circulava por ali, porque o Renatinho era um cara muito inteligente, muito sensível, né? Ao mesmo tempo, turrão e brigão, se quisesse, né? Mas um artista por excelência e alguém que sabia incentivar o melhor de cada um e aquela vivência comunitária. Era comum que no Cacique houvesse nas quartas-feiras, na quarta-feira de cinza, no carnaval, um churrasco. Só do pessoal ali, da diretoria, um amigo, suas esposas, maridos, né? E numa dessas quartas-feiras, num período que estava afastado do Cacique, o Renatinho sentou do meu lado e falou assim: pô, você tem que vir mais aqui, você não tá vindo. Tem muita coisa para fazer aqui. Você é pesquisador, você é historiador, tem coisa para fazer. Isso muito depois daquilo que o Bira tinha dito para mim. Mas eu queria fazer coisas distantes, afastadas daquilo ali, né? Então essa coisa toda teve que assentar, né, na minha cabeça, e aí veio a concepção, já depois do falecimento do Renatinho, de formalizar um nome que havia solto lá, Centro de Memória, como um núcleo de pesquisa e documentação, que é o que eu vim inicialmente fazendo sozinho, a partir do final de 17. Ao longo do caminho foram surgindo projetos e parceiros, né? O trabalho com história oral, o trabalho com educação, no qual o Kleber se associou, trabalho com acervo, né? Gestão e formação de um acervo documental. Bom, isso tudo acabou redundando na exposição Cacique de Ramos, Avenidas, Quintais e Afetos, que era um sonho muito antigo nosso, de ter um espaço que fizesse uma mediação com o público que vai à quadra do Cacique e que expusesse ali, né, em suportes variados, essa história tão rica do Cacique. Era um sonho que eu consegui arrematar em 2024 a partir de um fomento que nós tivemos da Fundação Nacional das Artes, o edital Retomada, que a gente ganha, e em 24, então, começamos a fazer efetivamente a exposição, que foi precedida de uma primeira etapa de organização do acervo documental. Eu digo isso porque uma coisa está concatenada a outra, né? A gente não faria aquela exposição se não tivesse um trabalho prévio com aquele acervo. Então, a exposição é a extroversão daquilo. E aí chegamos a uma narrativa que condensasse a história do Cacique para ser apresentada ali de acordo com o que nós tínhamos também. Ela tem esse nome, Avenidas, Quintais e Afetos, porque são, digamos, os temas que sintetizam a história do Cacique, né? Ela está na quadra do Cacique, num casarão que já existia antes do Cacique para lá, e é importante dizer que naquele casarão abrigou uma biblioteca municipal. Era um espaço também de educação, era vinculado à Secretaria Municipal de Educação. E é muito interessante que, com o trabalho do Walter, com a chegada, formatização, colocando tudo ali, os pingos nos is, você passa a entender, para contar a história, coisas fundamentais. Por exemplo, todo mundo fala do Cacique de Ramos, e quando você vai falar de Cacique de Ramos, geralmente você vai ver na mídia falar do bloco, do fundo de quintal, né? Porque é a partir desse momento que a exposição midiática do bloco é tão importante. Então, muitas pessoas que chegam lá, né, a história começa a ser contada no carnaval. E essa história contada das outras sedes, etc e tal, quase ninguém conhece. Você entra, o início da exposição está contando essa história do carnaval, para depois passar para a sala das tecnologias do samba, para tudo que o samba ofereceu, a roda de samba, né, ofereceu, e que é o que as pessoas mais conhecem, né? Eu, por exemplo, conheci através da roda de samba. Ali acontecem coisas mágicas, né? O Walter vira para mim e fala assim: cara, tem uma vitrola aqui, vamos botar uma vitrola para ouvir aqui. A gente começou a ouvir disco antigo. Disco velho, uma coisa assim maravilhosa, cara, que só acontece no Cacique nesses momentos que a gente tá lá olhando, querendo ou não, é um lugar de pesquisa, né? O tempo todo você ouviu trazer um mais velho, contar uma história, você comparar as histórias, é fundamental pra gente traçar esse novo Cacique que vem pro futuro aí. E não é só qualquer disco velho, fazendo essa menção disco que é importante, velho, porque é um disco velho, isso pra mim é um atributo, não é um demérito, né? Exatamente. É um disco, porque eu tava mexendo no arquivo pessoal do Bira Presidente, né? Dentro desses conjuntos documentais que foram doados pra lá, que a gente salvaguarda, existe o arquivo pessoal do Bira, uma parte dele, porque tem mais coisa pra vir. Então, dentre as coisas que o Bira tinha na sua casa, havia o conjunto de discos que ele ouvia. Ele e a família, as filhas e a esposa também, né? E nós ficamos só com os discos de samba.
Eu fiz essa seleção, achei que era pertinente a nossa linha de acervo ficar só com os discos de samba. Então, dentro desses discos de samba, tem um disco do Candeia, de 75, chamado Samba de Roda, que é um disco belíssimo, muito lindo do Candeia, que tem uma capa feita pelo Ney Lopes, o desenho do Ney Lopes, um texto na contracapa do Paulinho da Viola. O Arlindo Cruz, com 15 anos, toca cavaquinho nesse disco. E esse disco pertenceu ao arquivo do Bira Presidente. Então são muitas camadas. Bezerra da Silva tocando percussão. Bezerra da Silva também. Então assim, a gente ficou muito encantado com esse objeto da memória, né, em nossas mãos e estando ali, né, com a gente. E a gente acionando as memórias, não como uma coisa saudosista, passadista. Né? Acho que esse é o compromisso Memória de todo presente, mundo que né? está no centro de memória. Isso a gente não combinou, mas todo mundo que está lá dentro tem muito afinidade ao redor disso. Aquela memória, ela nos impulsiona para frente. A gente valoriza tudo isso que aconteceu anteriormente, né? Mas tem um compromisso muito grande com o nosso presente, com o que vai vir ainda. Eu falei velho com o máximo respeito. Se essa tamarineira falasse, né? É muito bom, porque acontece muita coisa ali que é Sim. Pois é. só ali. E, gente, agora falando lá como a gente chama, da pista, né? Como é que são esses 3 dias de desfile? Manter um carnaval 3 dias não é algo fácil? Vocês têm uma estrutura de transporte para os membros, né? Para as famílias, para os grupos? A prefeitura dá algum tipo de suporte? Ou é a comunidade que faz? Como é que tem sido o dia, né? Que não é um dia só, né? Basicamente 3 dias. São 3 dias, né? O cacique, ele desfila de forma ininterrupta desde 61, com exceção do período da pandemia, que durante 2 carnavais, se eu não me engano, né, não houve desfile. Essa é a marca fundamental do cacique. O cacique tem, como a gente está conversando aqui, uma história vinculada ao carnaval e ao meio de ano, né? E desde a década de 60 que o cacique desfila 3 dias, né? No domingo, na segunda e na terça. Tudo isso é um grande ritual. E eu tenho muito também da minha vivência de cacique, ver a preparação desse carnaval. Sempre foi um momento de muita confraternização no mês que antecede o cacique, né? Ver o carro alegórico sendo feito, ver as tratativas, as discussões, etc. Então o cacique permanece com essa vivência, hoje em moldes um pouco diferentes, com outras pessoas à frente, buscando profissionalizar nessas práticas. As pessoas vão por sua própria conta, né? O cacique fica responsável por levar a sua bateria. Eu desfilo no cacique desde 5 anos de idade. Então, eu acho que eu vi muita coisa dentro do desfile, né? Eu me lembro de criança e adolescente, assim, senti sempre no desfile do cacique um certo nervosismo no ar. Sempre achava que ia dar alguma coisa, alguma confusão, alguma coisa. Todo ano. Porque é muita gente, aquele frisson, né? Mas sempre tem a palavra que o Bira usava muito, extravasamento. As pessoas extravasam sua alegria de alguma maneira e criam laços ali. É interessante que o diretor no cacique não tem um lugar, né? Então você fica mais à vontade. Mas eu inventei mais uma coisa na minha vida. A partir de desse ano, 25, eu passei a sair na bateria do cacique. Então eu resolvi me dar uma outra identidade dentro do cacique, que eu já estava um pouco enjoado de ser só diretor. Então é muito encantador desfilar no cacique, né? É muito diferente. Eu observando também como participante, alguém que conhece, nem perspectiva histórica, o Carnaval do Rio, o cacique é um bloco de embalo, que era uma categoria muito comum, muito usada. Tinha muitos blocos de embalo, assim como tinha escola de samba, que todo mundo sabe o que é. Tinha bloco de enredo, que continua existindo, que é uma mini escola de samba que concorre, né? E tinha muitos blocos de embalo, que não era nem a coisa tão formal da escola de samba, nem aquele blocão de sujo que entra qualquer um. Eu defino sempre como uma bagunça organizada, né? O bloco de embalo. Havia muitos outros tão fortes e bacanas quanto o cacique. O fato é que eles foram desaparecendo. Eu falo do Canário das Laranjeiras, Boêmio de Irajá, Bafo da Onça, ou desapareceram ou minguaram muito. Então o cacique ficou como esse sobrevivente dessa forma de brincar carnaval, que eu acho muito, muito original, muito única e vale a pena conhecer. Eu acho que o cacique conserva esse modo de brincar carnaval que vale a pena ainda lutar por ele. Eu mesmo nunca desfilei dentro do cacique, mas eu considero que todo ano eu saio no cacique. Porque a gente que acompanha, né, também tem aquela... Antes eu passava o sufoco, era só ver a Águia da Portela passar e não dá problema até o final. Agora a gente acompanha aquele índio, né, deitando na Presidente... na Avenida Chile. E depois, aí aquilo é o momento, né? Agora é fantástico, né? Porque ver os caras lá de Parintins fazer um carnaval em Ramos, ajudar a construir aquele... Cara, a escultura. Eu acho que isso deve muito também, assim... Bira nos deixou esse ano, mas ele teve uma garra de manter esse bloco durante todo esse período. E ele formou uma diretoria de pessoas apaixonadas por aquilo ali, que você não encontra em outros lugares.
né? Você não encontra nos outros blocos. Os outros blocos sumiram, etc. e tal. Mas no Cacique, como a gente está falando aqui, tem gente que você só vê no carnaval. O cara te vê lá de longe, já vem correndo, te dá um abraço, te dá uma cerveja. Essa coisa de confraternização, mesmo nos momentos que a gente tá brigado, que a gente tá chateado com alguma coisa, a gente vai pra lá e joga tudo fora. Ali renasce. A terça-feira, por exemplo, de carnaval pra mim é o renascimento, é o início do ano. Porque você sai da terça-feira, cara, agora resolvemos tudo, vamos começar o ano de verdade, né? A terça de carnaval do Cacique é mágica. Tanto que já gerou vários textos, pessoas apaixonadas assim, que desfilam nesse dia, que, inclusive, no Centro de Memória, a gente tem um texto, Sim, né? Da galera. Enfim, é mágico. O Cacique no carnaval, na avenida, é muito mágico, assim. Gente, e como é que tem sido, né? Vocês já comentaram um pouco... como é que é a presença feminina, no caso, você que agora acabou de entrar nos ritmistas, como é que tem sido a participação feminina dentro do bloco, né? A gente sabe que às vezes tem uma diferenciação de ala, isso se dá diferente de escola para escola, mas como é que tem sido no bloco? Pensando sobre isso, assim, numa perspectiva histórica, né? O caso do Cacique não é diferente do caso de nenhum outro núcleo, de nenhum outro espaço vinculado à cultura do samba. Então, o Cacique, ao longo dessas 6 décadas, veio refletindo os papéis sociais que a sociedade foi construindo e que esse meio especificamente, o meio do samba, o mundo do samba, também construiu e encaixou as pessoas. Então, habitualmente, mulheres no meio do samba, elas iam para apenas algumas funções. Para o canto, né? Para o canto como pastora, como cantora, como alguém que está incentivando ali, né? Ou a roda de samba, ou a apresentação do samba. As fantasias também? Como costureira, como aderecista, né? Como cozinheira, a pessoa que está na retaguarda, né? Mas, de forma interessante, na história do Cacique, tem uma personagem feminina ligada à composição ainda nos anos 60, que eu acho que é um assunto que merece mais investimento, sabe? Que é a figura da Francisca Soares, que tinha um apelido de Chiquita. A Chiquita, ela era de uma família que está na base da fundação do Cacique. É da família do Sereno, que hoje faz parte do Grupo Fundo de Quintal. Só que quando ela faz parte lá da fundação, ela era muito mais famosa que o irmão, porque ela era compositora, mais para a família. Ela não compunha profissionalmente, nunca gravou. Então ela fazia pros pagodes, pros churrascos da família dela. E quando vem o Cacique, ela começa a colocar sambas também para disputar, né? Na disputa que havia, no concurso interno que havia dos sambas que iam pra avenida. Ela ganhou vários. Alguns foram gravados, mas tem um baú enorme que tá só com a família, né? Então a Chiquita, pensem assim, num período em que a Dona Ivone Lara tá aparecendo no Império Serrano, que depois a Alice Brandão vai aparecer na Mangueira, no início dos anos 70, a Chiquita tava num bloco grande, importante como o Cacique, levando seus sambas, disputando com os outros homens. Não era assim café com leite, porque era a figura feminina. Ela disputava igual a todos os outros. Nos outros papéis, o Cacique conformou, acho que as mulheres, aqueles papéis já consagrados. A passista, né? A corte, porque isso é uma prática que o Cacique incorpora muito do ambiente recreativo dos clubes, né? Era rainha e princesa até os anos 90. Corte do carnaval. Corte do carnaval. Depois surgiu a figura da musa. Isso continua existindo. E falando da bateria, já que você mencionou, é interessante que a bateria do Cacique, até então a bateria do Cacique surgiu de modo orgânico, como eram todas as baterias. Então, durante muitos anos, os membros da bateria do Cacique foram pessoas oriundas de comunidades ao redor. Morro do Alemão, Morro do Adeus, Vila Cruzeiro. E o tempo foi passando, essas gerações também foram falecendo, e em 2014 muda o modo de recrutamento da bateria. Então passa a ser uma oficina, onde as pessoas podem se inscrever, se integrar, se desenvolver no instrumento e serem aproveitadas. Então é a partir desse momento que a presença feminina ela amplia consideravelmente. Já na volta do chopp, né? Como o diretor de harmonia, como o homem que vai fazer isso funcionar. Isso, o chopp tem um papel importante. O chopp, que é o Sidney Machado, né? Quase ninguém sabe, o chopp é o apelido dele. Também cria lá de Ramos, então viu o Cacique desde das primeiras horas. Foi folião durante muito tempo, teve muito próximo, mas depois viveu sua vida profissional,
também no meio do samba, se tornou um diretor de harmonia muito campeão, muito importante. Inclusive na Portela. Inclusive na nossa Portela. Em 2013, ele é chamado por Bira para compor a diretoria. E aí tem isso que o Kleber mencionou, ele ajuda a estruturar esse novo formato de recrutamento dos membros da bateria. Então o Chopp também, como o mestre Bruno Rocha, que foi quem principiou isso lá em 2013 para 2014, e agora o mestre Chula, são personagens dessa história do Cacique de Ramos que está viva, né? As coisas continuam sendo escritas, né? Vão sendo mudadas de forma viva. Em relação ao pagode, você falando das mulheres, não precisa a gente nem falar, né? Beth Carvalho, você tem a Jovelina Pérola Negra, que é uma das versadoras mais respeitadas da história, né? Que passaram por lá. Tem lá o banner da Beth, tem o banner lá da Jovelina, que são homenageadas. Então, tem assim, roda também de mulheres, né? Participando. Mulheres. Tem alguns grupos que vêm gravar no Cacique também. Tem um grupo de Florianópolis chamado Entre Elas. Um sucesso. É uma coisa inesperada, né? Porque eles não são do Rio de Janeiro. Sim. Elas não são do Rio de Janeiro, acabaram pedindo para fazer lá o audiovisual delas, e aí aquilo teve uma repercussão muito grande, né? E passaram a ter uma identidade. A gente estava falando aqui um pouco da história do Cacique. Eu estava indo nas memórias das pessoas que faziam parte ali do pagode nos anos 70, né? É interessante que a gente não encontra menção a uma mulher participando da roda do pagode do Cacique. Mas é a presença de uma mulher que nem era daquela localidade, né? Que ela se vincula àquilo ali, que é a Beth Carvalho, que muda a história daquilo ali, né? Então, até nos ambientes consagrados, dentro desse estereótipo que é feminino, como é a cozinha, né? Como você tem a história em outros núcleos de samba, tia Vicentina cozinhando na Portela, tia Neném cozinhando no Salgueiro, nem no Cacique a mulher pra cozinha. Quem era o Neuci, era o Paulo Moura, os homens é que cozinhavam. Depois o Ronaldo. Muitos anos depois o Ronaldo. Anos depois. Mas é a Beth Carvalho, uma mulher de fora, que não era do subúrbio, mas que se integra de forma muito interessante. Grande articuladora, uma mediadora por excelência, que dá visibilidade àquela roda de samba, né? E transforma aquilo ali numa outra coisa, né? Pegando esse gancho, né? Como é que vocês veem, né? No caso, claro que o fundo de quintal é o grande eixo ali também de divulgação do próprio bloco, né? Uma coisa um pouco junto com o outro. Como é que vocês veem? Existe um setor específico para vocês pensarem essas pessoas que construíram, esses participantes que de alguma forma são os baluartes ali do Cacique, né? Como é que vocês veem também o futuro, né? Dessa relação entre os mais idosos e os mais jovens? Existe alguma mudança de paradigma? É claro que sempre tem um choque de culturas ali, de alguma forma, né? Mas como é que é o cuidado que vocês têm com essa participação? O Cacique, como agremiação, ele é como já disse aqui, o bloco de embalo, né? O Grêmio Recreativo Cacique de Ramos. Então, diferente das escolas de samba, ele não se coloca certas obrigatoriedades, assim, em termos de organograma, vamos dizer, como já é comum nas escolas de samba. O que eu estou falando? Nas escolas existe formalizada a imagem da galeria da velha guarda, né? Isso é coisa de estatuto mesmo, né? Então, é um modelo que os próprios sambistas veteranos foram construindo a partir dos anos 80, a partir da criação da Associação das Velhas Guardas do Rio de Janeiro, em 83, com o seu Armando Santos, outras pessoas da Portela, à frente. Então, eles vão conformando Eles inventaram isso é muito importante, de que cada escola de samba tem que ter o seu núcleozinho dedicado a abrigar aqueles veteranos que deram alguma colaboração para aquela agremiação. E eles fazem festas lindas o ano inteiro. Exato, que é o Encontro das Bandeiras. Todo domingo tem de uma escola afiliada à associação. O Cacique nunca se interessou em constituir uma galeria da velha guarda. Isso tem muito a ver com a dinâmica interna do Cacique, com a presença mesmo do Bira, a liderança dele, o tipo de instituição que ele imprimia ali ao Cacique, né? Não sei se ele estava interessado em ter uma velha guarda. O fato é que as pessoas começaram a envelhecer dentro do Cacique. Começaram a surgir veteranos que podem se considerar antigos, baluartes, né? Velha guarda do Cacique. Alguns não tão velhos, nem tão velhos, né? Do Nobre. Sim. Não é tão velho. E aí começou a surgir de maneira informal, dentro das alas do Cacique, essa imagem de que, olha, eu sou velha guarda, eu sou antigo, eu tenho 50 anos de Cacique. E eles, a ala Comanche e a ala Guerreiros, começaram a se integrar a essas festas que o Kleber mencionou, que se chama Encontro das Bandeiras. Então, eles, não sendo uma velha guarda
constituída dentro do cacique, eles se colocam. Então eu acho muito interessante isso, porque eles não dependem da instância organizativa do Grêmio Recreativo, né? Enfim, eles se colocam, eles vão às festas, eles participam, levam a bandeira do cacique. Eles são a sensação das festas de velha guarda. A festa da velha guarda tem... As velhas guardas vão entrando, uma de cada vez, e são anunciadas pelo locutor com o samba da sua agremiação. E assim, uma coisa que você tá falando que é importante também da velha guarda, então de vez em quando a gente pega um sambista passando por lá, vem cá, dá uma olhada nessa sala aqui, o que você vê? E alguns depoimentos me chamaram muita atenção, como o depoimento do Pipa Vieira, né, que também é cantor, compositor, do Andrezão. Eles param em algumas fotografias e falam assim, caramba, meus mestres estão ali, é o fundo de quintal. Depois eu toquei aqui, que é o Partideiros, que é uma foto que eu acho que emociona todos eles. E eu tô aqui hoje. Cara, eu tô aqui porque teve esse e esse. Eles fazem esse exercício na hora que eles veem aquela foto. E é uma coisa linda. O cara se vê fazendo parte daquilo ali é fundamental também para manter esse espírito aí do carnaval. Só para contribuir também com essa coisa da transmissão, o que é a velha guarda, né? O que quem tá chegando, né? Eu sempre enxerguei um centro de memória vinculado a uma agremiação com essa vocação. Ele é o lugar que faz a amálgama, que junta as pessoas. O mais novo aprende com o mais velho, mas o mais velho também escuta a inquietação daquele mais novo que está chegando agora, que quer saber. E a gente tem, assim, a sorte de ter pessoas lá de dentro que são veteranos nossos que enxergaram isso, sem a gente combinar nada disso, né? Eu cito meu pai, Walter, que tem 60 anos de cacique, que quer lá, tá lá colaborando. Meu pai é um cara muito do operacional, né? Graças a Deus, com muita saúde, aos 81 anos. Vamos lá, tem que fazer um negócio, tem que pintar a sala. Ele vai lá, ele pega, ele resolve, né? O Chopp, que estaria aqui com a gente hoje, ele vai lá e aí recepciona as pessoas e conversa com as pessoas. O Teteu José, que é um sambista antigo também, que tem uma trajetória como locutor, como comunicador também no meio do samba. Produtor, né? Produtor de carnaval da TV Globo. A gente leva o Teteu lá, ele conversa com as pessoas. Então, o Centro de Memória acaba sendo esse lugar que atrai essas pessoas que gostam da ideia de que essa trajetória tem que ser transmitida. Bom, eu ficaria conversando muito tempo aqui, né, sobre o Cacique de Ramos, né, e queria agradecer, né, a participação de vocês, terem vindo aqui com a gente conversar, enfim, compartilhar com a gente essas nossas ideias. Já surgiram várias outras ideias possíveis também. Agradecer ao CTE, a Rádio UERJ e a PR3, e obrigado mesmo. Eu queria agradecer, acho importante estarmos aqui hoje na universidade, falando sobre o cacique, falando sobre as nossas vivências, né? Agradecer a você, Andressa, agradecer o pessoal da operação aí do podcast, fomos muito bem recebidos. Walter, que é meu parceiro aí da vida, eu vi novinho, mas que sempre tive um carinho muito grande, e ele por mim também, tenho certeza. Então, esse momento aqui é um momento bacana da gente registrar, confraternizar e manter essa memória viva. O cacique é para sempre, né? Também quero agradecer o convite do pessoal todo e da Andressa, de todo mundo que está aqui fazendo isso acontecer, né? É sempre uma satisfação falar do cacique, é uma satisfação estar na universidade, estar nessa universidade, que é a UERJ, que tem um papel muito importante, né? Da universidade com o território, pensando conjuntamente, né? E não como numa perspectiva passada em que nós éramos apenas objeto, né? A gente também faz parte disso aqui, né? Então, fico muito contente de estar aqui divulgando não só o trabalho, mas ouvindo também meu amigo Kleber, que toda vez que eu paro lá dele eu aprendo alguma coisa. E, enfim, e falando de cacique. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Um historiador, ex-aluno e um veterano. Companheiro seu de UF. Um veterano Olha isso. Né, da geografia. Enfim, muito obrigado, gente. E até a próxima. Ficamos tchau, assim. tchau. Valeu. O podcast Cartografias do Samba é uma produção da Rádio UERJ em parceria com o Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.